Análise semanal para a última semana de abril. Digamos que a sazonalidade, pelo menos no Standard Poor's, está completamente furada, não é? Aliás, vamos começar por aí. O vídeo hoje vai ser basicamente dividido em duas partes. A primeira parte vai ser, como é óbvio, o PSI. A Europa poderá estar a seguir aquilo que os Estados Unidos estão a fazer. De certa forma, está tudo em modo retracement. Eu volto a dizer, para já é um retracement. Não podemos extrapolar e começar a dizer agora vamos até ao fundo. É um retracement, já estávamos à espera, não há grande surpresa aí. A surpresa é que o PSI pelo menos está a aguentar. Mas como eu estava a dizer, normalmente, meio de março até finais de abril, temos um mês mais forte para o Standard Poor's. Depois disso, temos a queda em maio, por isso a expressão em May, sell in May and go away, de vender em maio e irem-se embora. Mas de certa forma não é isso que tem estado a acontecer. Portanto, muita atenção desde fevereiro, né? Porque não houve grandes quedas em fevereiro, que os índices, pelo menos, não têm estado a acompanhar a sazonalidade, como é óbvio. Se vocês excluírem as grandes, né, aquilo que chamam os Mag 7 do Standard Poor's, eu posso dizer isto assim: o meu portfólio desde fevereiro caiu mais de 30%. Mas esta semana, performance das nossas cotadas. Temos BCP basicamente neutro, temos a Altri a cair 1,27 a 1,28, enquanto a Navigator, noutro sentido, está mais bullish, subiu 3,7. A subida em si foi despolutada por sexta-feira, mas mesmo assim estava a ter melhor performance que a Altri. Sonai neutra, Nós neutra, Mota-Engil continua em queda, 6%, Jerónimo continua em queda, 2,5%, Greenvolt pouco importa, Galp a cair também, 2,34%, o ETF do setor da energia tem estado a corrigir qualquer coisinha, não quer dizer que vamos ter grandes quedas, e depois temos as renováveis em queda também, com destaque para a EDP Renováveis. Os CTTs, positivo, sexta-feira só baixou um bocadinho mais, mas continua bullish. Agora, em comparação com o Standard Poor's, esta semana as coisas, isto nem sei se é sexta-feira, se é quinta, acho que é quinta, né? Isto é sexta-feira. Sexta-feira, o grande destaque para a queda dos semicondutores, principalmente da Nvidia. Agora toda a gente fala que isto vai afundar que nem gente grande. A realidade é que na sexta-feira já afundou bastante. Mas as grandes tecnológicas em forte queda. A parte importante é esta semana: 13% para a Nvidia, 10% para a AMD, ou seja, as semicondutores completamente em queda, a Amazon aqui 6%, Tesla 14%, ou seja, aquilo que nós estamos a ver para além das suspeitas do costume, temos aquelas que normalmente estavam a subir, a cair bastante. 6% para a Meta. No lado das positivas, temos a banca, apresentaram resultados, e algumas da saúde que são mais defensivas, a energia basicamente neutra e as utilities que são defensivas a subir também. Agora vamos olhar só para o calendário. Eu creio que esta semana vamos ter o PCE, eu não tenho a certeza, esta semana. Ora, aí está. Taxa de juro na China, vai-se manter tudo igual. Terça-feira vamos ter aqui, eu creio que nesta semana é o blackout da FOMC, ou seja, os elementos do Fed não vão abrir a boca, graças a Deus, não é? Vendas de casa nova, PMI de serviços, quer dizer, estejam atentos, mas não deem grande importância. Quarta-feira, também assim nada de, ainda honestamente, nada de assim extremamente importante. Depois vamos ter na quinta-feira, 25 de Abril, feriado em Portugal. Notem, não vai haver vídeo na quinta-feira, mas vamos ter os pedidos iniciais sobre o desemprego, o PIB. Isto acaba por poder influenciar as taxas de juro, tenha-se em conta o movimento do Standard Poor's também. Balance sheet, ou seja, PCE sexta-feira.
extremamente importante, está tudo à espera de queda na anual, na subjacente, que é excluindo a energia, estão à espera de um aumento, por isso muita atenção. Todos estes dados vão ser importantes, vão incutir volatilidade, a VIX está alta, isso significa o quê? Significa que os movimentos vão ser bruscos. Agora, olhando na visão semanal do lado esquerdo, visão diária do lado direito, para o PSI, o que é que nós podemos dizer? Dizer que fizemos um martelo, ok? É um martelo, hum, continuamos abaixo da resistência, ou seja, continuamos naquele ponto, né? É fácil, nós ultrapassamos, voltamos aqui para dentro, ganhamos algum suporte, as coisas estão realmente voláteis, mas para já tendência a manter-se bullish, notem, poderemos estar a fazer um canal ascendente, poderemos estar basicamente a romper e a testar várias vezes o suporte, mas a parte importante é bullish acima, um fecho aqui em cima seria extremamente positivo, bearish perdendo aqui o pivô, apesar de estarmos próximo da moving average diária, e se vocês forem a ver na visão semanal, se nós viemos aqui assim para baixo, voltamos para a moving average a 50, ok? Para já, visão semanal diz-nos o quê? Bullish. Não há grande discussão. Sequência de máximos mais elevados, mínimos mais elevados acima das moving average, ok? O grande problema de posicionamentos a meio do trajeto, notem onde é que está a próxima resistência, 6.570, suporte 6.050, são 500 pontos e nós estamos basicamente a meio. Mas o grande problema é que, quer dizer, depois ela vem aqui para o suporte, nós estamos super negativos, super, 5, 6%, seja o que for, e dizemos, eu não vou vender agora porque é suporte, e depois começamos a, né, ela começa a cair e paciência. Porquê? Porque apesar de termos rompido este pivô na semana anterior, a realidade é que esta semana fizemos um novo mínimo. E por isso é que eu digo cautela. Olhando para o CAC, vemos que tem estado a seguir aquilo que o Standard Poor's fez, não caiu tanto, veio basicamente até à zona de suporte, não perdeu este pivô dos 7.900 pontos, por acaso até perdeu por um pontinho. A cautela na mesma, né? Se isto se lembrar de corrigir, vocês já sabem, neste momento há 3 semanas que estamos numa downtrend. E o mesmo acontece com o DAX, fazer bounce na moving average a 13 períodos, o CAC praticamente a fazer exatamente o mesmo, e depois olhamos para o IBEX, que é aquele que tinha subido mais, a fazer exatamente o mesmo. Agora a pergunta que vocês devem se colocar é esta. Vamos usar aqui o IBEX como exemplo. Ok, fomos até à Moving Average a 13, na visão semanal fizemos bounce. Coincide com a Moving Average a 50 diária. Mas já fizemos bounce, já fomos até à Moving Average a 13. Portanto, mínimo mais elevado, perdendo este mínimo, voltando para aqui, e é expectável que haja compressão entre as duas Moving Averages. Vocês já sabem, coisas ficam muito turvas, por assim dizer. Porquê? Porque depois de haver compressão existe um movimento para cima ou para baixo. Portanto, para já eu diria, se rompermos este máximo e começarmos a ficar para cima, fantástico, mantemos aquela ideia de que as coisas podem estar a voltar à tendência de subida. De outra forma é completamente é muito difícil, não é? Quanto ao Standard Poor's, fechamos a gap, ok, e viemos diretamente à Moving Average simples a 20 períodos, ou seja, a Moving Average indica o centro, por assim dizer, da Bollinger Band, tirando alguns casos extremos, que neste caso é maior, o downside. Há muita expectativa e toda a gente fala, vamos visitar este máximo aqui, que até agora não visitamos. A realidade é que nós também não visitámos este e depois teve esta subida toda. A realidade também não deixa de ser. A queda é astronómica. 3 semanas em quedas. Acho que não é muito comum, principalmente estando num bull market, não é? Fazer-se, basicamente foi 6 dias, né? Mais 2, 4, 6 dias consecutivos em queda. Não é típico. Não é típico. Andávamos à espera de um bounce e o bounce nunca aconteceu. Para já downtrend garantido, acho que aqui que os irem aspas, eu nem sei se esta já fecharam, a gap, não, já, não, a gap está mais ou menos aqui nos 412, creio que sim,
É mais ou menos. Ainda falta um bocadinho para fechar a gap. O Russell, basicamente, né, depois de romper aqui assim esta zona, voltou cá para dentro, ou seja, ficamos todos aquela grande dúvida, e agora, né? Mas o bounce foi na moving average a 50, estamos na moving average a 200, vão haver bounces. A propósito disso, haver bounces ou não, deixem-me puxar aqui para o lado, meter aqui no. Para encontrar, eu partilhei algumas coisas, assim como o António, mas ok. Isto são os financial conditions nos Estados Unidos, é um tema que é interessante de acompanhar, mas contagens, várias contagens, ok? Partilhei várias, esta aqui é a 2 horas, em que basicamente diz que a Nvidia vai ter um bounce, porque foi uma queda dos diabos, para a zona dos 800, e depois logo vemos como é que ela se desenvolve, porque se realmente rejeitar, vem cá para baixo em direção aos 600. Mas a parte importante era esta. A apresentação de resultados para esta semana vamos ter várias, ok? Vai ser a semana em que grande parte, não é a maior parte vai ser na semana seguinte, mas a grande parte das cotadas do Standard Poor's vão apresentar resultados e, portanto, muito cuidado. Quarta e quinta-feira costumam ser os dias mais importantes. Terça-feira nós vamos ter, por exemplo, a Tesla, a Visa, a Texas. Há muita gente a olhar para a Texas que é daquelas coisas engraçadas. Eu não entendo porque é que eles olham para a Texas para dizer, não, agora isto da inteligência artificial, o hype já foi embora, agora temos que ver o que é que a Texas diz. A Texas, na realidade, lá ver se eu escrevo aqui Texas Instrument, né? Aqui. A Texas, sempre que apresenta resultados, estoura. Literalmente. Vamos lá ver se eu não estou equivocado. Ela apresentou aqui os resultados, estava cá em cima, estourou. Porquê? Porque a procura para a Texas, não, é o guidance deles, eles batem sempre as estimativas. Eu já não sei quem é que partilhou, mas alguém partilhou o vídeo do Meet Kevin que faz desta questão, fala sobre esta questão das expectativas, né, das estimativas que estão aqui, em que basicamente uma empresa dá um guidance, né, empresas normalmente dão um guidance e o guidance diz que o crescimento para este trimestre vai ser, eu acho que o exemplo que ele deu era 10%, e aquilo que o mercado faz é, ok, eles já nos disseram que vão crescer 10%, então agora ele usou outro exemplo mais extremo, né, que é mais 10%. Então aquilo que nós queremos é um aumento de 20% nas receitas de trimestre para trimestre. E isto basicamente faz com que as estimativas sejam difíceis de romper. A parte importante é que ele diz que estes 10% dos market makers, dos fundos, seja o que for, não estão implícitos nas estimativas que estão aqui. São só estes 10%. E por isso é que muitas vezes temos o double beat, né? Que é as receitas baterem as estimativas e os lucros baterem as estimativas e mesmo assim cair. Eu acho que isso é tudo muito relativo. Eu acredito ou confio mais ou acho que é mais importante o outlook que eles dão. Porquê? Porque um outlook de constante crescimento, ok, fantástico, um outlook que é negativo, ok, as coisas estão mesmo péssimas. Mas a parte importante é esta. Texas, ela caiu como as outras, né? Cai a menos. E quando apresenta os resultados, a ideia que eu tenho é que a última vez que ela apresentou os resultados, basicamente disse que as vendas iam cair, porque os chips não sei o quê, enfim. A parte importante é, estejam atentos à apresentação dos resultados. E depois temos aqui o Dow Jones, que se formos a ver, ainda nem sequer testou esta zona, né? Está aqui a chegar, certo? Está aqui a chegar, é um facto. Fizemos um bounce nesta zona aqui assim, é um facto, mas para testar tem que vir até aqui abaixo. E estando aqui em baixo, a realidade é moving average a 200 fica em cima da mesa. Portanto, atentos, a ideia é que existe potencial de queda. A VIX
voltou à zona dos 20, abriu cá em cima, e depois é aquela parte chata, né? A VIX abre nos 21, vem por aí abaixo e as ações sempre a afundar, literalmente. Mas é a VIX, vocês já sabem, VIX alta, volatilidade aumenta, VIX alta, oportunidade de compra. Como é óbvio, continuamos a fazer aqui este canal descendente e ela tendencialmente cai, né? Ela não faz estes picos e fica-se lá em cima, é muito raro. Agora, a parte importante é esta: VIX está elevada. Há oportunidades para compras, sem dúvida. Os setups neste momento é que são parcos. Quanto ao dólar, pausa, nada de alarmante aqui. Taxas de juros estão em quedas, mas não se está a refletir, né? Vocês estão a ver a volatilidade das taxas de juros na sexta-feira, aliás, do petróleo. Chegou a estar a subir bastante, veio cá para baixo. Tudo pela questão da guerra, provavelmente. As taxas de juros, como eu estava a dizer, elas estavam com vontade de cair, mas depois puxaram para cima. Para já continua a subir, canal ascendente continua a desenvolver-se. Esta bandeira já não faz sentido porque já está esticada demais. Portanto, é melhor fazer isto aqui assim. Está esticada demais, deixa de ser uma bandeira. Os juros à partida é para cair, mas a realidade é que as notícias têm sido tão péssimas em termos, nem é em termos só de inflação, se as taxas de juros estão elevadas, por carga d'água é que a economia não arrefece, e nos Estados Unidos a economia tem acelerado, que é uma coisa louca. Por outro lado, também não deixa de ser verdade que ainda estamos com o reflexo do aumento dos salários e afins, e para já as coisas ainda estão saudáveis, não é? Uma das discussões que tem havido é na questão dos subsídios de desemprego, que tem sido sempre 212 mil. Tem havido assim uma discussão à volta disto, porque basicamente eu creio que dá para ver por aqui calendário, quinta-feira, aqui. Em que dá para ver os anteriores, né? Apesar de estar aqui a dizer 212, 211, a realidade é que isto tem andado tudo à volta dos 212. É, por causa o anterior tem sido sempre 212, e depois o atual é tudo 212, na mesma. A realidade é essa, ok? E isto começa a soar que é invenção, não é? Eu costumo dizer assim, quando eu peço a alguém, e eu quando trabalhava na indústria fazia muito isso, quando eu pedia a alguém para fazer uma contagem de umas peças quaisquer, e eles diziam 5.000 certinhos, eu dizia, isto, ele contou pelo joelho, ele não contou. Porquê? Porque é muito raro ser 5.000, muito raro, é muito raro ser 4.999, é muito raro. Aquilo que normalmente acontece quando nós vamos contar, né, os trocos que temos no bolso, nós não temos 2 euros em trocos, nós temos 1,91, por exemplo. É muito estranho. Enfim, há muita discussão a dizer que a economia está bem pior do que aquilo que andam a pintar. Bitcoin, viemos até à moving average, continuamos aqui assim parados, tem sido um retracement louco. Atenção, pode cair muito mais. Houve o halving da Bitcoin, ou seja, basicamente é preciso o dobro da energia para minerar a mesma quantidade. O halving, basicamente, aquilo que acontece é os blocos reduzem para metade, ou seja, se antes podia-se, um bloco teria, por exemplo, 3 bitcoins lá, agora já só tem uma bitcoin e meia. A parte importante é esta: para a mesma quantidade de bitcoins, uma bitcoin, é necessário mais energia, os custos subiram. E enquanto a bitcoin tem andado aqui a tentar segurar o preço, vamos ver aqui a Riot, as mineradoras na sexta-feira subiram, que não é uma coisa louca, que foi o dia em que aconteceu o halving. Eu creio que aconteceu na sexta-feira à meia-noite. Elas subiram que nem umas loucas, grande martelo, este é um martelo, está aqui, grande martelo mesmo. Existe a possibilidade de começarmos a vir cá para cima,
Parece-me que sim, né? A zona de liquidez está aqui nesta. Será que este vai ser o ensinamento que nós vamos ter para daqui a 4 anos, em que basicamente quando se aproxima o halving da Bitcoin, das criptos, aquilo que nós temos é da Bitcoin, que acho que as outras criptos não funcionam no mesmo modelo, mas eu não tenho a certeza. A questão é, o halving em si diz-nos só uma coisa: fujam das mineradoras. Porquê? Porque elas vão ter um underperformance tremendo face às criptomoedas. O ideal é sempre entrar no quê? Numa plataforma de trading de Bitcoin, que na sexta-feira caiu também. Ela caiu mais do que 3%, porque teve cá em cima, mas dá para ver. Coinbase, 14% sobre a Moving Average a 13%. Isto para vos dizer o quê? Muita atenção às mineradoras. Quanto aos semicondutores, é fácil perceber, não é? 10% de queda, diretamente para a Moving Average a 100. É expectável um bounce. Esse bounce pode chegar ou não à Moving Average a 50, pode ou não acontecer esta semana. A parte importante é, na sexta-feira foi sangrento, sangrento mesmo, e não é muito típico, não é? Vocês veem aqui este trambolhão que houve aqui, que foi de 5%, a seguir, na semana seguinte, mesmo assim terminámos negativo. Por isso é que eu digo, não é muito típico fazer um movimento em V, certo? Eu queria ver se apanhava aqui assim uma queda, e não há, né? Vocês veem, este tipo de quedas vão trazer preços mais baixos. Pode não acontecer na segunda, pode não acontecer na terça, mas elas vão acabar por patinar um pouco. Cuidado, porque a apresentação dos resultados da Texas realmente pode inverter isto. Tecnológicas a acompanhar, consumer discretionary continua, enfim, Meta, né, dar um trambolhão dos diabos também não ajuda. A energia, ela basicamente já testou este máximo, agora a pergunta é se isto aguenta. Há muita gente à espera que venha aqui, para já nada de muito preocupante. Agora, preocupante começa a ser esta aqui, né, as solares. Porquê? Porque fechamos aqui em baixo. Perdemos esta zona e fechamos aqui em baixo. E porquê é que eu digo que é preocupante? Se isto não for um fake out, vamos continuar em queda. E olhando aqui para o lado esquerdo, né, nós vemos que existe algum suporte aqui nos 35 e outro suporte aqui nos 32, mas isto são quase 10% só para o primeiro. Por isso, cuidado. E as financeiras, essas fizeram um bom bounce onde tinham que fazer, mas a realidade é que viemos até à Moving Average. Por isso, atentos também às financeiras. Atenção, as financeiras podem ganhar desde que dinheiro, desde com taxas de juros altas ou baixas, desde que não haja problemas com os seus clientes, não é? Agora, vamos começar então com as nacionais e a tentar acelerar isto um pouco. Temos então uma inside bar aqui na EDP Renováveis, continuamos aqui a comprimir, poderá haver movimento em breve, quando nós não sabemos, estamos há dias aqui, para que lado é que ele vai também não sabemos, por isso atentos. Notem onde é que está a Moving Average a 13, basicamente nos 13,50. Podemos esbarrar aí e martelar um pouco ou não, ou vir diretamente aqui acima. A outra parte importante, deixem-me tirar isto daqui. A outra parte importante é não sei porque é que não está a aparecer no diário, mas enfim. A outra parte importante é que pelo menos temos aqui um ponto de saída, não é? Pelo menos. E é mesmo um ponto de saída. Não é aqueles. Gente, quantas vezes já me aconteceu sair e ela ficar positiva? A última foi a AMD, não é? Eu saí, já não me recordo a quanto, mas eu saí aqui assim alguns, saí com a metade que tinha entrado, ou seja, voltei a fazer perdas nesta, saí, ela ficou positiva, não sei quando, eu saí aqui assim alguns, acho eu, ou aqui, já não sei, honestamente, eu saí, alguns, e ela ficou positiva, e eu depois fiquei assim a olhar e dizer assim, queres ver que eu fiz a geneira e que ela vai começar a subir, e até disse num vídeo, não, eu não vou entrar enquanto for esta a tendência, eu volto agora a entrar, no limite eu volto a sair, mas eu volto agora a entrar quando eu estiver acima da Moving Average, prefiro apanhar esta confusão que está aqui, né? Entrar aqui e voltar a ficar negativo, do que andar a tentar adivinhar onde é que está o fundo
preço e ele simplesmente não aparece. Mas isto acontece. A grande questão é esta. Vocês estão a ver a zona, a minha saída devia ter sido era com a totalidade, não devia ter ficado nem com uma. Mas como ela vai apresentar resultados, eu disse: deixa ficar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, respeitem, né? Se forem à Nvidia é exatamente a mesma coisa. Às vezes olham aqui, né? Respeitem a parte técnica. Eu não saí no portfólio do meu sobrinho, esqueci-me. Eu estava na sexta-feira para. Tá, tudo perfeito. Está aqui a ir, ótimo, deixa aqui mais. A questão é depois é que. Enfim, lembrei-me, eu devia ter respeitado isto, saía, depois, olha, se ela voltasse para cima, voltava para cima, paciência, temos aqui uma gap na Nvidia aqui nos 678. Isto para dizer o quê? EDP renováveis, interessante, não está bullish, ok? Notem, já muitas vezes viemos até às zonas de liquidez e não passamos, mas está a começar a dar aquela ideia de que quer ficar bullish, certo? Mercados em queda e ela não tem estado a movimentar. Portanto, atentos, vamos ver, rompendo aqui os 13,37, começamos a olhar aqui para cima para os 14,37, é 1 euro, perdendo aqui o pivô, começamos a olhar para a Bollinger Band para os 12. EDP praticamente a mesma coisa, certo? A resistência está aqui em cima, este desenho está mais ou menos a funcionar, a realidade é que ela nem sequer veio à Moving Average a 50, mas veio até à Bollinger Band e rejeitou-a, portanto está na zona de liquidez, atentos a isso, de resto é a mesma ideia. BCP, eu li algo, foi o Mário que disse que isto era um martelo. Ora bem, isto não é um martelo, isto é um martelo, isto não é um martelo, isto não é um martelo, isto não é um martelo. O corpo é longo demais, não é? Um martelo, basicamente, é isto. Isto é um martelo. Isto é um martelo. Isto, basicamente, é uma vela muito encorpada em que houve aqui um bounce, certo? Houve aqui um bounce. Os compradores realmente entraram em ação, mas não entraram até a abertura de preço. No entanto, a realidade é esta. Nós já tínhamos falado, completamente confortáveis depois de fazer este movimento. Existem estas possibilidades. E tínhamos visto várias, eu não sei onde é que elas estão exatamente, mas tínhamos visto várias possibilidades. Ou ela continua, que não é muito comum, principalmente sem apresentação de resultados, mas tem aqui outra possibilidade, né? Que apesar de tudo aqui terminou positiva. Mas não é muito comum fazer duas velas seguidas, é só isso que eu quero dizer. É mais comum fazer a pausa, e para já é uma pausa. Ela veio até à Moving Average a 13, que na visão horária lixou tudo, né? Mas para já voltou aqui abaixo, não fez um novo máximo, por isso cuidado. Sim, ah, eu não estaria muito bearish no BCP, mas eu estaria cauteloso. Ok? De resto, vocês olham, um grande doji na visão semanal, continuamos com mínimos mais baixos, máximos mais baixos, viemos até à zona de suporte. E poderá ter sido isto que levou ela a disparar? Pode ter sido, tivemos aqui um grande aumento de volume, tivemos muita saída aqui, ou seja, muita gente a fazer lucros, quer dizer que agora estamos aqui com um ponto de liquidez que à partida servirá como suporte. Atentos ao mínimo, principalmente o do gap up, fechar a gap não é bom, nunca se esqueçam disso. A Galp também a fazer uma inside bar está um bocadinho mais deteriorada, no sentido em que perdemos a moving average a 13, viemos cá abaixo na sexta-feira, mas depois lá recuperou. O petróleo fez o oposto em termos de movimento, ok? Por isso era difícil ler este movimento, mas para já a realidade é esta. Nós não queríamos perder os pivôs, perdemos a moving average, viemos aqui abaixo a zona de liquidez e agora fizemos um bounce. Estamos à espera para ver o que acontece. De resto, volto-vos a dizer, quando se rompe um máximo, claro que fiquem abertos a ir ao máximo seguinte, ao pivô seguinte, que é este aqui. Portanto, à partida é essa a expectativa. A outra expectativa também é, estávamos overbought, caímos um bocadinho e agora podemos até cair um pouco mais e aproximarmos da moving average a 13, e isso poderia nos trazer para os 15,45. Portanto, é o limite em termos de queda para ter suporte, né? 15,45, 15,36, esta zona aqui assim. De resto, para já, eu diria bullish quando ela começar a romper aqui os 16,25. A nós,
continua aqui com o zigue-zague, né? Tentar, atentos, ela vai dar dividendo, dando dividendo de 0,35, notem o que é que vai acontecer ao preço, o preço vai passar dos 3,60 para os 3,25, 3,25, basicamente, bem diretamente aqui para esta zona de suporte. Portanto, é onde tem muito volume. Portanto, atentos a isso. De resto, ela pode subir ou não antes do dividendo, porque ela tem estado muito quietinha. Isto vai ser na segunda-feira, vocês já sabem. Depois de dar o dividendo, ela tanto pode subir como pode cair. Na realidade, ela perde valor, né? Olhando aqui para a visão semanal, vocês veem que vir para aqui não tem nada especial, vamos estar num suporte. Agora vamos ver o que é que ela vai fazer a seguir. Ok? É isso porque agora voltamos a ficar abaixo das moving average. CTTs continua a subir, chegou à moving average a 200, está esticada, ela continua assim, não é? A fazer estes movimentos, portanto, eu diria quem está nesta onda completamente positivo, já sabem, pivô está aqui, 4,38, temos a moving average que vai apanhar mais ou menos o mesmo sítio, talvez um pouco abaixo, o suporte mais forte está entre os 4,26 e os 4,13, o resto é deixá-la acompanhar, sabendo que esticada há um dia, esticada na visão semanal. Jerónimo Martins, inside bar, não dá para ficar muito bullish, né? O tal W pode estar a formar, pode, mas não dá para ficar muito bullish. Bullish só aqui em cima, de resto, aconselho a verem as análises anteriores, porque a realidade é esta, na visão semanal, o facto de estarmos oversold, que já aqui estávamos oversold nesta semana, ok? Este só poderá dar a origem a bounces, e os bounces até agora não têm feito os novos máximos, portanto, né, mas aqui olhando para a visão semanal, vocês veem que não há novos máximos, há um double top que é preciso acompanhar, de resto para já eu diria, poderá estar a fazer um fundo, pode não estar, são este tipo de velas que nós procuramos para tentar fazer entradas, estejam atentos. Sonai, essa também está na resistência, mas fez um fecho que já não fazia há imenso tempo, tal qual como o BCP, apesar do BCP tendo vindo aqui abaixo, a realidade é que a vela é praticamente a mesma coisa, né? É uma inside bar, atentos, a apresentação dos resultados ainda falta, atentos, principalmente quando ela começar aqui nos 0,91, ela vai tentar vir aos 0,95. A Altri, que é a que está mais bearish das papeleiras, a realidade é, ok, fez bounce na Bollinger Band. Portanto, para quem gosta da estratégia da Bollinger Band, que é o quê? Quando ela vem à Bollinger Band, por norma, ela faz bounce, aqui não fez, mas por norma ela faz bounce. Agora é que nós vamos estar atentos a este bounce, não é? Porque coisas boas poderão vir aí. Péssimas é se voltar aqui para baixo, perder esta moving average e começar a navegar a Bollinger Band para baixo. Portanto, estejam atentos nos próximos dias, na visão semanal, perdemos a moving average a 200 e estamos na moving average a 13. Olhando para a Navigator não sei porque ficou muito mais bullish, principalmente na sexta-feira. Se vocês souberem o que é, deixem aí nos comentários. Muito mais bullish, rompeu esta zona, apesar de não ter fechado acima, mas rompeu com força. A expectativa é que ela continue a subir. Eu não sei que notícia que foi esta que levou a subir tanto. Continuamos aqui neste triângulo, é um facto, mas as coisas estão bullish para Navigator, breakout. No limite pode haver um teste do breakout, mas para já eu diria bastante bullish. E depois temos aqui a Mota-Engil, continua a sua senda de queda e não vale a pena perder muito tempo. A realidade é que na visão diária, sim, estamos a fazer aqui assim uma consolidação, uma lateralização próximo da moving average a 200, mas nós olhamos para a visão semanal e dizemos assim, existe algum sinal bullish? Não. Literalmente não. E para vocês entenderem esta mecânica, eu aconselho a fazer assim: metam a visão no investing, dá para colocar também estas duas visões, metam o lado esquerdo a visão diária, metam o lado direito a visão horária, e vocês vão ver que há setups na visão horária, tipo estes aqui assim, que vocês dizem, mas na horária está bullish. Tá, mas esta é de mais longo prazo que a horária, e no mais longo prazo não está. Portanto, para já eu diria fora da Mota-Engil. Agora vamos ao caso crítico, não é? O que é que vai acontecer à meta? Vai continuar a cair e fechar esta gap que tem aqui em baixo? Provavelmente, com a apresentação de resultados na quarta-feira,
Nós não sabemos o que é que vem aí, vem uma lotaria. À partida poderá fazer um bounce, poderá não fazer um bounce. A realidade é que, para já, eu diria, gente, quanto vamos ficar à espera para ver o que é que vai acontecer e pouco mais. Notem este desenho e notem este desenho, não é? Ahm, Como eu já vos tinha dito, a Nvidia neste momento ela pode fazer um bounce. O facto de vir aqui para a zona dos 800 não muda nada, não é? Por isso, existe uma oportunidade. Eu acredito que ela vai fazer o mesmo que aqui, ou seja, amanhã ainda iremos ter um preço mais baixo. A queda foi profunda demais, acredito. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas podemos ver preços mais baixos, depois faz um bounce. De resto, vamos ver, vai começar com a apresentação dos resultados da TSM, né? A SML apresentou os resultados já agora. ahm, Esta apresentou resultados, vejam esta semana mais 10% de queda, e a última vez que ela apresentou assim resultados e que caiu, aqui ela subiu, mas houve aqui uma que ela caiu, onde é que foi? Mais ou menos aqui assim, isto foi no dia a seguir. Portanto, ela caiu, ainda viu preços mais baixos, fez o bounce e continuou. Claro, aqui estávamos em bear market, discutível, né? 2023 foi bull market. Mas a realidade é esta. Perdemos a zona e não sei se vale a pena entrar aqui. Vejam esta estrutura fina, né? Vocês olham aqui para o volume, não há aqui nada. Por isso, muito cuidado. Interessante se ela vier aqui à zona dos 800, mas principalmente dos 700. A AMD é a mesma coisa. O suporte está aqui, ela pode vir aqui, pode ficar por aqui, fazer um bounce e depois logo vemos com a apresentação dos resultados. As fintechs têm estado quietinhas, apesar de a semana ter sido negativa, né? Vocês olham e veem, ok, eu só fiquei o 3%, mas têm estado quietinhas. A Firm, esta continua a ter umas quedas, mas mesmo assim quietinha, porque a realidade é assim, esta cair 5% na semana, é, ela faz semanas bem piores, certo? Ahm, Existe aqui um setup para fazer entradas? Sinceramente não, principalmente aqui na Upstart, né, que perdeu esta zona. Mesmo que haja um bounce, tenham cuidado com isso. Quanto ao Escape, trambolhão, Tesla, trambolhão, vocês podem andar à procura, isto é o Golden Pocket deste movimento, notem, certo? Porque se nós fizermos isto aqui assim, é dizer, ok, em que ponto é que estamos desde que subimos isto aqui? O Golden Pocket já foi, estamos nos 73%, ou 78%. Ou seja, deste movimento está aqui. Mas se fizermos um zoom out, isto pode ser um 2. E este seria o mínimo. Essa é a discussão que nós andamos a ter desde aqui, certo? E dos 170 para os 140 vão quase 20%. Portanto, a minha questão é: vocês veem que há uma coisa bullish? Eu não. Eu só vejo em cada. Fez pausa, depois veio para baixo. Gap para fechar até aos 144. Depois disso, né, nós olhamos para aqui na visão semanal, onde é que está o suporte? É nesta zona dos 120. Existe essa possibilidade de ir aqui? Existe. Pode acontecer com a apresentação dos resultados. Portanto, estejam atentos. As notícias esta semana foi que ela baixou preço nos Estados Unidos, ou no fim de semana ela baixou o preço nos veículos dos Estados Unidos, $2.000, voltou à estaca zero, né? Há umas semanas atrás tinha aumentado, mas acho que a parte mais importante é esta, o Full Self Driving, que é o software, né, para a condução autónoma, custava 12.000, agora está nos 10.000, salvo erro, também baixou, 10 ou 8.000, algo assim, mas a mais interessante foi a mensalidade, que passou dos 200 para os $100 mensais. A realidade é que eles estão a tentar empurrar o preço dos serviços para aumentar as margens. Eu não sei, sinceramente não sei o que é que vai acontecer com a Tesla. Ela pode, né? Tipo, a apresentação dos resultados, ela cai aqui 11% e depois basicamente sobe e elimina as quedas. Ela pode fazer isto, como pode simplesmente continuar para baixo, né? Aqui já tínhamos tido uma grande queda de 16 e depois ela simplesmente caiu mais 18. Tenha-se em conta. De resto, para já não há aqui nada, nem Rivians, nem Lucids, esqueçam. Palantir
fazer a mesma queda dos chips, vir em direção à zona de suporte, vamos ver se aguenta, C3AI vir até à zona de suporte, vamos ver se aguenta. Um fake out seria horrível, mas já aconteceu no passado. Está completamente oversold. Eu acredito que ela vai fazer o bounce. Enquanto tudo andava a cair, ela ficou quietinha, né? Nestes últimos dias, muito quietinha. Claro, quietinha para quem não fez entradas, porque a amplitude, para vocês verem, né? Vou usar aqui o fundo até ao máximo, são 5%. Ela tem feito isto todos os dias dá uma amplitude de 5%. E quem entra um bocadinho aqui assim, por exemplo, nos 21,16, né? Depois no final diz, ixi, já estou negativo 3 ou 4%. Ah, é um bom setup para acompanhar, ou sinceramente entrar longo hoje em dia. A Riot já falámos, a Mara deve estar igual. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já foi um bounce tremendo e pouco mais. É um martelo, à partida se romper o máximo de sexta-feira, é para continuar para cima. Notem a quantidade de liquidez, temos aqui nos 17. Enphase está aqui dentro. A Enphase está cada vez mais a querer vir aqui à zona dos 80. Ou seja, esta zona dos 100 é uma zona de suporte. Pode não chegar. Pode não chegar. Agora, quem tem interesse na Enphase não está a olhar para aqui, está a olhar para aquilo que o presente, não é? O presente nos diz. E o presente diz-nos que este é o próximo suporte. Se ela vier aqui, é uma oportunidade para pelo menos um bounce. A última vez que o fez, ela acabou por subir 20% nesta semana. Deve ter aqui a apresentação dos resultados, provavelmente foi isso. Na apresentação dos resultados, ainda aqui o mais. Pois foi. E depois recuperou. Né? Vejam, ela começou a cair antes dos resultados, apresentou os resultados, basicamente disse que o primeiro trimestre ainda seria um trimestre entre aspas negativo, mas que já estão a haver melhorias. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Para já a vela em si diz-nos, vamos ver preços mais baixos, e por isso é que eu digo, estejam atentos às zonas de suporte. Vejam as reações e esperem por setups. Palo Alto também, sidebar na especial, está a tentar ficar bullish sem ficar bullish, né? Bullish só aqui em cima, e para já não sai dali. Google andava tudo a malhar e ela fez uma inside bar, por isso para já bastante neutro. Também vai apresentar resultados esta semana. Isto significa o quê? Eu tenho que reduzir a minha exposição, apesar que eu volto a dizer, eu tenho ficado para aquelas que são small caps e o caneco, e para aquelas que são de valor, eu fujo a 7 pés. É estranho. Enfim, Roku continua bearish, nada a pena aqui a ver. Neo, Xpeng, esqueçam Square, esqueçam, apesar de estar aqui sobre a Moving Average, não é não há um setup. O mesmo acontece aqui com a Robinhood, Coinbase a mesma coisa, Flush. E vocês veem, temos muitos Flush, temos aqui 4 velas, né? Estas 4 velas têm aqui um pequeno setup, e eu volto a dizer, é um pequeno setup. Porquê? Porque metendo aqui um stop, são 3,4%, evitam apanhar esta queda de 10, mas a ideia é, vocês querem estes 10% ou querem estes aqui? É aquilo que vos fizer sentir melhor. Tem aqui um setup, são 4 velas laterais, apesar de na sexta-feira ter feito um fecho horrível, portanto, atento a isso. De resto não há assim nada, vocês olham para a Amazon, é tudo igual. As tecnológicas, a vela da semana é horrível, aquelas que não caíram na sexta-feira é porque caíram antes. Olhem para a Apple, as coisas continuam a deteriorar-se bastante. A Netflix apresentou resultados, bastou dizer que não, as coisas estão positivas, mas vamos deixar de falar sobre o número de subscritores, e o mercado reagiu assim. Forte queda, né? 9%. A For bastante também a fazer, eu digo bastante interessante no sentido em que isto é uma pequena amplitude, são 4 velas também paradinhas, portanto zona de suporte, né? É bastante interessante nisto. Acho que são aqueles setups que nós temos que estar atentos, ok? Porque começando a romper existe upside. O grande problema aqui é que este upside são 12,27 e depois vem aqui aos 12,50. São 2%.
e depois morreu. A United Airlines apresentou resultados e aí foi ela, certo? Sexta-feira, fazer um martelo invertido depois desta subida. Dá a ideia que podemos fazer uma inside bar nessa visão semanal. ah, para já eu diria, eu não estou dentro e acho, destas alturas é extremamente difícil uma pessoa fazer entradas. A última vez que ela fez assim uma subida, ela fez inside bar, andou aqui a martelar, subiu um bocadinho e depois caiu. É o que pode acontecer. Petrobras, ela subiu bué, eu creio que eles aprovaram a questão do dividendo, vai dar um dividendo dia 26 de 40 cêntimos. Eu tenho ações dela, fiquei negativo. Entrei aqui assim nesta zona dos 16,10, algo assim, nesta inside bar. Não havia perspectivas de dividendo, agora houve, ótimo. Pode ter sido uma reação. Vamos ver, o dividendo é interessante, são 40 cêntimos, são 2%, não é? É isso, 10% disto é 1,6, portanto 2% não é mau, acrescentando àquilo que ela andava a dar, ok? Porque havia sempre esta ideia que poderia não dar dividendo. Como manteve, aí foi ela para cima, porque eu olho depois para a Exxon e digo, ok, continua em modo retracement, não é? Oxy, continua em modo retracement, depois desta subida toda. Portanto, cuidado com as petrolíferas, apesar deste do setor estar bem, estar a ter uma performance melhor que o Standard Poor's e que seguramente que as tecnológicas, mas cuidado, que teve melhor performance ainda foi o Wells Fargo, que rompeu esta zona e sempre a seguir, não é? Para já rompeu o pivô anterior e pode continuar. Bank of America, mesma coisa. Depois da apresentação dos resultados, caiu e voltou para cima. Ah, e é isto. As chinesas estão quietas. Olhem para a GD, né? Quietas. Esta nem por isso, nem sabia. Eu tinha ideia que ela também estaria por aqui. Mas veio até aqui abaixo. Vamos ver o que acontece com a Baba. Honestamente, a Baba perdeu esta zona e isso não é bom. Mas pode ter só vindo fechar aqui assim esta gap, certo? Porque ela basicamente foi isso que ela fez, ela fechou a gap. Vamos ver o que acontece. Para já, não há setup bullish, o mesmo acontece com esta, Zuma, idem aspas, aspas, muitas velas assim, não é? Estejam atentos a essas, esqueçam estas. Ok? Acho que devemos estar atentos àquelas que têm a tal lateralização. Podemos usá-la como referência para fazer uma entrada numa outra qualquer, ok. Mas de resto, eu não ficaria assim muito interessado, por assim dizer, em cotadas que simplesmente estão só a cair. Posto isto, minha gente, 46 minutos, eu sei que não é o vídeo super interessante. Eu queria fazer uma live, sem dúvida, mas hoje não deu, ou não vai dar. Este é do mercado do Brasil, eu vou ao Bespa, né, que tem estado a cair e tem estado aqui a lateralizar, isto é a visão diária. Um, Entrem no Discord, discutem, partilhem este do Charlie Bilello, muito interessante, sempre que fizemos né, uma correção no Standard Poor's, e aqui neste caso ele fala dos abaixo da Moving Average a 50 dias, é simples, aquilo que acontece no mês seguinte, vocês veem que assim, no mês seguinte é tirar a moeda ao ar, 5 6 vezes em 15 ficaram negativas. A maior parte das vezes fica positivas. 6 meses para a frente, no nosso caso seria basicamente outubro, e por isso é que eu digo, isto é muito errático por causa das datas em si, mas outubro costuma ser o mínimo e depois até dezembro é sempre a subir. Costuma. No entanto, a parte importante é esta. Estatisticamente, vai haver um bounce. Vamos ver. Com a época de resultados, tudo é possível. Bons negócios a todos e até amanhã.